Bom dia, povo lindo, povo abençoado. Seja muito bem-vindo ao nosso café da manhã, café com os semeadores de vida. Shalom, graça e paz. Bem, como vocês estão? Como passaram a noite? Tudo bem por aí? Bem, hoje nós vamos estar orando por três irmãos super abençoados, né? Mais três irmãos da nossa lista de membros. Vamos estar orando pela nossa irmã Leila, nosso irmão Leonardo e pela nossa irmã Luciana Vieira. Deus abençoe todos vocês. Daqui a pouco a gente vai estar orando por esses irmãos abençoados que fazem parte da Igreja Apostólica Semeando Vidas. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Edmilson, pastor da Igreja Semeando Vidas, ali na Estrada do Cabo Sul, 2043. Seja muito bem-vindo. Nós vamos passar 15 minutos tomando um delicioso café com você. Um café trazendo uma palavra de meditação para o seu dia. Algo muito simples, algo muito relevante para a nossa vida, né? Afinal de contas, a gente corre de um lado para o outro, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente não para, a gente não ora, a gente não faz absolutamente nada. A gente fica em função da nossa rotina. Mas que bom que você parou, tá bom? Que bom que você sintonizou, vamos dizer assim, a Igreja Semeando Vidas. Então, vamos juntos nesse tempo que é muito curtinho? Bem, eu quero dizer para você que o tema da mensagem desta manhã é aproxime-se de Deus. O tema do nosso café da manhã neste dia é aproxime-se de Deus. E o texto que nós vamos meditar está em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se e lamente-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Querido, o que chama a atenção, né, desse texto que a gente acabou de ler é que há 10 ordens muito claras para todos nós, para mim e para você. 10 ordens muito clara. Se você olhar o verbo, né, diz assim: aproxime-se. Então é uma ordem, né, de Tiago para os seus irmãos. Ele diz: aproxime-se, e ele se aproximará de vocês. Aí ele diz: limpem as mãos. Então, quando você quiser se aproximar do Senhor, você tem que limpar as suas mãos. Na antiga aliança, os sacerdotes, para terem acesso ao templo, para entrarem, o primeiro lugar que eles tinham que passar era na bacia de bronze. Lá eles, simbolicamente, eles se purificavam. Eles lavavam as mãos e os pés. Então, meus queridos irmãos, para você falar com Deus, para você se aproximar do Senhor, você primeiro tem que limpar as suas mãos. E aí ele diz: e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ninguém que quer se aproximar do Senhor, né, pode ficar com a sua mente dividida. Ok? Deu para entender? Então percebam a sequência dessas ordens. Primeiro ele fala: vocês têm que se aproximar do Senhor, mas vocês só podem se aproximar do Senhor se vocês limparem as mãos de vocês, ok? Pecadores. Aí ele vai mais à frente e diz: vocês que têm a mente dividida, vocês têm que purificar o coração. O coração é a raiz, é o centro das nossas
das nossas emoções. Bom dia, Alberto, bom dia, Lu, sejam muito bem-vindos. Pega aí a sua xícara, pega aí o seu café e vamos juntos na meditação dessa manhã. Então diz assim, irmãos, vocês que têm a mente dividida, purificam o coração. Bem, vocês sabem que quando nós temos algumas dúvidas, algumas incertezas, nós não conseguimos nos aproximar do Senhor. O escritor de Hebreus diz que nós temos que nos aproximar do altar, aproximar do Senhor com fé. Com fé. Ou seja, para você ter fé, você não pode ter a sua mente dividida. Senão você está, vamos dizer assim, 50% a sua aproximação. Então, nós temos que entrar com toda a nossa fé. E se houver algum pensamento dividindo a nossa mente, duvidando se Deus é capaz ou se não é, nós temos que parar e fazer com que o nosso coração seja purificado. Quantas pessoas se afastam uma das outras por causa de mau entendimento? Porque o que tinha para com aquela pessoa era uma confiança. A confiança foi quebrada e aí a mente dela ficou dividida. Confiança que ela tinha e agora a confiança quebrada, cabeça dividida. É a mesma coisa quando acontece nos nossos relacionamentos com o Senhor. Esperamos que o Senhor faça de um jeito, mas o Senhor faz de outro. Esperamos recebermos grandes bênçãos e não recebemos nada. Aí não condiz com o que a gente vê nas mídias sociais, não condiz com o que alguns testemunhos que a gente assiste, né, que parece até que Deus favorece somente uma pessoa. E aí a gente fica escandalizado e os porquês entram na nossa cabeça e as dúvidas, a gente fica meio que, né, tendo uma dificuldade de aceitar. Então a gente tem que purificar o nosso coração. E aí ele diz, entristeçam-se e lamente-se e chorem. Ah, meu querido, você que está entrando na presença do Senhor, você tem que se humilhar. Você tem que dizer, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Porque Deus, ele é fogo consumidor. A Bíblia diz que ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, Deus é imutável. E a Bíblia nos ensina que quando nós temos que nos aproximar do Senhor, é com o coração contrito, com o coração quebrantado. Não é verdade, Lu? Temos que nos aproximar do Senhor com o coração dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. Aí você faz aquele momento seu, né, de introspecção, de dizer, Senhor, me perdoa, hoje eu fiz isso. Aí você começa a recordar de algumas coisas e o Espírito Santo começa a vir sobre você e daqui a pouco você está adorando o Senhor, aí você está abrindo a sua boca, abrindo o seu coração. É muito legal. É uma coisa muito gostosa. E o que você tem que fazer é simplesmente se animar no Senhor, se aproximar dEle. Aí, purificar o seu coração, limpar as mãos, né? Chorar. E aí ele diz, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. E aí ele completa dizendo, humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Se você tem Deus como Senhor da sua vida, então anda no sapatinho, anda pianinho, se coloque como uma pessoa que está ali disposta a obedecer a palavra. Acontece que você está tão acostumado em ouvir e ver nas mídias sociais pessoas que estão dando ordem para Deus, dando ordem para o Espírito Santo, dando ordem para os anjos do Senhor, que você fica achando que deve ser feito assim. Mas não, meus irmãos. Deus é Senhor, nós temos que chegar com a nossa mente, a nossa cabeça, tudo funcionando de uma forma racional, conforme diz Romanos, capítulo 12, né? Cheguemos-nos a Ele, né? Com inteireza de coração, aproximemos-nos dEle, irmãos. Assim, focados em reconhecer que nós não somos nada. Reconhecer que
Tudo bem, a nossa tristeza, o nosso lamento foi trocada, recebemos vestes novas. Recebemos vestes novas, uma coroa ao invés de cinza. Tudo bem, mas as pessoas estão exagerando muito, elas estão quase que ficando no mesmo patamar de Deus. Observem algumas crianças rebeldes que elas estão agora dando ordem para os seus pais. Elas estão se colocando e achando que tem o poder, né, de fazer qualquer coisa nessa vida. Inclusive dar ordem aos pais e dizer aos pais que eles não sabem nada. Então essa sociedade ela está com os valores invertidos, e nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos a palavra que vai nos colocar no lugar. Temos a palavra do Senhor que vai se auto-explicar para nós, e nós vamos nos posicionar. Então nós temos que nos chegar ao Senhor com humildade, prestando o nosso culto racional, entendendo que Ele é Deus, entendendo que Ele é soberano, entendendo que você está ali como um adorador, entendendo que você não é mais nada do que ninguém, você não é nada. Você não é nada, eu e você não somos nada. Mas ainda assim o Senhor nos ama, o Senhor nos convida para nos assentarmos à mesa dele. Quantos lembram de Mefibosete, né? Mefibosete estava esquecido, Mefibosete estava vivendo à margem, mas Mefibosete, ele era filho de rei. Mefibosete era alguém que o Senhor já havia escolhido antes da fundação do mundo, mas a condição dele dizia para ele que ele não era nada. Mas o Senhor tem os seus planos, e o Senhor reservou um lugar na mesa do rei para que Mefibosete pudesse então se alimentar da mesa do rei. E tudo, Mefibosete teve tudo restaurado na sua vida. Por quê? Porque Deus é soberano, e se Ele está dizendo que nós temos que nos humilharmos diante dEle, querido, o Senhor vai nos favorecer no tempo dEle. No tempo dele, o Senhor vai nos exaltar. Eu não sei que luta que você está passando, que dificuldade que você está vivendo, mas saiba de uma coisa, o Senhor vai te exaltar. O Senhor estará com você, o Senhor livrará você de uma forma muito gloriosa, que os seus inimigos ficarão assim boquiabertos, mas porque você simplesmente olhou para um texto desse e seguiu essas ordens. Aproxime-se de Deus, limpem as mãos, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamente-se, troquem o riso, humilhem-se, e ele os exaltará. O último verbo é maravilhoso, ele nos exaltará. O Senhor vai te exaltar. Por isso nós vamos estar orando, terminando esse café gostoso, a Lu aí dizendo, eu creio, sim, eu creio também, Lu. Chegará o nosso tempo, chegará o nosso dia, amém? E nós estamos crendo fielmente que o Senhor vai nos abençoar. Enquanto isso, vamos seguir as ordens claras de Tiago, amém? Vamos nos aproximar dele. Então, queridos, vamos orar então hoje, nossos irmãos, nós vamos abençoar nossos irmãos, nossa irmã Leila, Leonardo e a própria Lu. Aí, Lu, hoje nós vamos estar orando por você, Lu. Deus abençoe você. Vamos então orar? Feche os seus olhos. Nós vamos orar pelos nossos irmãos, membros da igreja, e por você também que está ligado aí, ok? Nesse café gostoso, tá bom? Beijo grande para vocês. Senhor Jesus, graças te damos por este lindo dia que o Senhor nos concede.
Como é bom, Pai, estar em Tua presença, como é bom acordar e saber que nossas forças, nosso ânimo foram renovados. Bendito seja o Teu santo nome. Nessa manhã, Pai, eu abençoo a vida da Leila, sua casa, sua família. Eu abençoo o Leonardo, sua casa, sua família. Eu abençoo a Luciana. Pai, em nome do Senhor Jesus, que toda a sua casa, que a casa dos meus irmãos seja inundados pela glória do Senhor, pelo poder restaurador do Espírito Santo. Espírito Santo, age nessas casas, age no meio dessas famílias e que verdadeiramente cada um possa estar se aproximando do Senhor e recebendo, Pai, a virtude do Teu Espírito, Pai. Nós oramos também pela vida dos nossos irmãos que estão sempre conectados, estão sempre, ó Deus, ligados, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que haja fartura, abundância, crescimento, multiplicação, que verdadeiramente os Teus filhos vivam o melhor de Deus nesta terra. Coloque os Teus filhos por cabeça, meu Senhor. Sim, em nome do Senhor. Coloque os Teus filhos nos lugares altos, em nome do Senhor Jesus. Por isso, Pai, nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra é verdadeira. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor nos abençoou. Cremos, ó Deus, que fomos libertos. Cremos que estamos vivendo o Teu tempo em nossas vidas. Nós nos alegramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Amanhã é domingo, quero ver você na igreja, adorando e bendizendo o Senhor, se aproximando dele. Aproxime-se do Senhor. Amém? E o Senhor irá te exaltar. No final, ele vai te exaltar. Tenha toda certeza, tá bom? Beijo grande. Shalom, graça e paz.